Se ao teu lado estou
Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que bom que você chegou até aqui numa noite de celebração de ceia do Senhor. Uma noite onde celebraremos que somos e fomos libertos do pecado. Amém? Que você tenha essa sensação, esse sentimento nessa noite. Somos pecadores, justificados por Cristo e não vivemos pecando. Se caímos, nos levantamos para o Senhor, nos ergue e o Senhor quer fazer obra de salvação neste lugar. Se há alguém entre nós que não tem essa certeza do que é ser liberto da força do pecado sobre suas vidas, desde o início desse culto, que possamos ser trabalhados pelo Senhor, para que culminando, quando nos aproximarmos da mesa dele, possamos celebrar com consciência a vida de Cristo em nós. Amém? Você coloca-se em pé no seu lugar. Você que está conosco de forma online também é muito bem-vindo entre nós. A gente está indo naquele distanciamento. Você pode olhar para o irmão que está na frente, atrás, dar um tchauzinho para ele. Afinal de contas, estamos em família e precisamos celebrar com alegria porque você chegou até aqui. Que o Senhor nos receba no altar dele. E eu queria que você lesse comigo Romanos capítulo 6, versículos 22 e 33. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você já recebeu esse dom gratuito de Deus, a graça do Senhor? Amém? É vida eterna. Por isso a gente pode celebrar com liberdade, dizendo: porque Jesus vive, eu creio no amanhã, a minha vida com Cristo, a minha vida eterna com Deus. Receba esse sacrifício, porque foi por você. Celebre com alegria ao Senhor.
Aleluia, Jesus está vivo, amém? Você tem essa certeza, você crê nisso? Aleluia, o nosso Deus está vivo e Ele está neste lugar. Eu já posso sentir a presença de Deus aqui e eu tenho certeza que aí onde você está, o Espírito Santo do Senhor já está falando com você de uma maneira toda especial, porque você está aqui nesta noite, neste lugar, porque o Senhor escolheu. Ele decidiu que você estaria aqui para receber aquilo que o Senhor tem preparado para você. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de transformação, hoje é noite de cura. Hoje é noite onde histórias serão mudadas, onde vidas serão transformadas. Mas para que isso aconteça, é necessário que você se coloque diante desse Deus que está vivo e que está neste lugar e diga para Ele: Senhor, toca a minha vida, toca o meu coração de uma maneira especial, que eu possa sentir a Tua presença aqui, que eu possa ouvir a Tua voz falando comigo. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida, eu não sei o que você tem passado nos seus dias, mas eu quero falar para você que o Senhor é a resposta para tudo. Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Abra o seu coração, porque Ele é o caminho, a verdade, a vida que nos conduz à salvação. Ele é o caminho no meio do deserto, no meio das lutas, no meio das dificuldades. E essa noite Ele quer operar em vidas aqui neste lugar. Tocando os corações.
Vamos celebrar entregando dízimos e ofertas no altar do Senhor. Nosso pastor vai nos conduzir. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente, o nosso coração, em Cristo Jesus. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje, com isso em mente que derramamos diante de Deus as nossas aflições, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, os nossos medos, e aguardando que essa paz venha, montando uma fortaleza, protegendo a nossa mente, o nosso coração, daquelas coisas que querem nos invadir e tirar a nossa paz. Inicialmente, eu gostaria que nós participássemos agora da entrega, não só de dinheiro, mas a entrega da nossa vida. Antes de dar o dinheiro, o bem, nós estamos nos doando ao Senhor. Que assim seja. Amém? Meus olhos estão em ti, não posso deixar de te ver, seguro em tuas mãos estou. Tua palavra me diz pra não me guiar pelo que vejo aqui, eu vivo pela fé em ti, meu Deus. O vento pode soprar e mar se enfurecer,
o mundo pode me atacar, maior és tu em mim. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior. O vento pode soprar e o mar se enfurecer. O mundo maior não está em nós, creio nisso, Senhor. És tu em mim. Deus da minha vida, Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior, tu és maior. Deus da minha vida, Senhor da minha casa, dono do meu coração, confio em ti. A minha alma canta, quão grande és tu, Senhor, sobre tudo que vier contra mim. Tu és maior. Meus olhos estão em ti. Aleluia, Senhor. Que os nossos olhos sempre estejam direcionados ao Deus da nossa vida. Amém. Amém. Momento lindo de adoração. O Senhor continuará falando conosco. E agora, de forma bem especial, nós vamos consagrar a saída das nossas crianças para o culto infantil. E a Marta vai nos conduzir nessa oração, orando por cada criança, que agora cultua nesse momento, na sua linguagem, do seu jeitinho. Tem microfone aqui para ela, tem. E ela vai nos conduzir, consagrando esse momento especial das nossas crianças. Ore pelas crianças da nossa igreja, pelas crianças que nos visitam, para que seja um momento bem especial para elas. Boa noite, irmãos. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque conseguimos chegar aqui em tua casa. E queremos, ó Deus, continuar te louvando, te adorando por tua fidelidade, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Nesta noite, ó Deus, nós queremos colocar diante do teu altar, Senhor, a vida de cada professor que se preparou, se capacitou para estar agora neste momento ali, naquela salinha, com os nossos pequenos. E nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo
possa fazer uma obra, Deus, especial na vida dos nossos pequenos, Senhor. Senhor, cuida de cada um deles. Converte o coração deles aos nossos corações dos seus pais. Não nos deixe, Deus, perder os nossos filhos, Senhor. Temos vivido dias difíceis, dias, ó Deus, onde tantas coisas, Senhor, têm tirado a distração de pais e tem, Senhor Deus, também impedido, Senhor Deus, um alinhamento entre filhos e pais, pais e filhos. Senhor, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas como servos teus, para que possamos, ó Deus, estar atentos às necessidades físicas, espirituais e emocionais dos nossos filhos. Capacita, Deus, o teu povo, a tua igreja, os pais, para que possamos estar atentos, ó Deus, a esses coraçõezinhos tão sedentos, ó Deus, da tua palavra, mas que estão sendo, Senhor Deus, envolvidos com tantas outras coisas. Abençoa, Deus, tenha misericórdia, que aquele desejo que nasceu no nosso coração de ter um filho, de querer vê-lo crescer na tua presença, possa continuar sendo uma conquista de joelhos dobrados diante de ti cada dia, Pai. Não deixa, Senhor, que nossos filhos venham perecer, mas que possamos, ó Deus, continuar gritando ao Senhor, falando, Senhor Deus, clamando o teu nome, como aquela mulher cananeia. Senhor, socorre-me, socorre, Senhor, socorre-me para que cada criança, Senhor Deus, possa ser alcançada, transformada e possa ter, ó Deus, uma experiência marcante contigo. Amém. E que nós, como pais, líderes, avós, tias, possamos, ó Deus, ser um agente teu, Senhor, na vida desses pequenos. Amém. Nos ajude nisso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe nossas crianças, podem acompanhar. Hoje a irmã Fabiane estará com vocês e mais alguma tia, Marcinha também. Deus abençoe as professoras. O diácono pode apresentar o pastor Denilson, que lhe estará a palavra já com gente. Como eu costumo dizer, o nosso cordial boa noite a todos, aqueles que estão aqui e também aqueles que estão no aconchego do seu lar, nos ouvindo onlinemente. É muito bom quando estamos na presença do Senhor. E fica melhor ainda quando nós sentimos o Senhor no meio de nós. Oh, que bênção, que culto abençoado. Mas nessa oportunidade eu tenho o privilégio de apresentar o pastor Denilson, que não é novidade para ninguém. Pregou aqui domingo passado, pregou quarta-feira, trouxe a mensagem hoje pela manhã e hoje à noite também está conosco. Mas o motivo dessa apresentação é que o pastor Denilson é o nosso candidato, candidato à sucessão pastoral. E por isso nós gostaríamos de orar pelo pastor Denilson, pela mensagem que ele vai trazer e também pela sua família. Curvando as nossas frontes, falemos com o nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos, ó Pai, na Tua casa, de estarmos, ó Deus, diante da Tua palavra, ouvindo, bendizendo, louvando o Teu grande e excelso nome, ó Deus. Ficamos maravilhados, Deus, de sentir a Tua presença no meio de nós. Ficamos gratos a Ti, ó Deus, de sentir a Tua presença nas nossas vidas. Que o Senhor nosso Deus continue a operar. Te pedimos, ó Deus, pela vida do pastor Denilson. No momento, Deus, que ele estará trazendo, Deus, a palavra que o Senhor colocar no seu coração para os nossos corações. Que possa haver, ó Pai, de encontro às nossas necessidades. A necessidade, Deus, daqueles que estão atentos, Deus, à sua voz neste lugar. No aconchego do seu lar ou aqui mesmo, Deus, na tua casa. Ó Pai, te pedimos também pela tua família, Deus, que esteja, Deus, protegendo, fortalecendo a cada dia. Em nome de Jesus.
Nós te oramos hoje e sempre. Amém. Irmãs e irmãos, boa noite a todos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom estarmos aqui juntos já, né? Como nosso irmão falou, desde domingo passado, dia 20, domingo de manhã, à noite, quarta-feira dessa semana, e agora domingo também, esse domingo agora, e é o último domingo que estou aqui com os irmãos, e agradeço, né, desde já, pela acolhida, pela recepção, pelo privilégio de ter a atenção, a gentileza da sua atenção para as reflexões que temos trazido aqui para todos. Hoje eu queria falar de um assunto que é muito importante. Eu, desde que tenho estado com os irmãos, eu tenho traçado uma linha, eu acho que já deu para notar, com exceção de uma pregação, mas eu tenho falado muito sobre a graça de Deus, que é um dos meus assuntos prediletos. O hino que eu mais aprecio no Inário para o Culto Cristão é Maravilhosa Graça. Um dos assuntos que eu mais gosto é falar sobre a graça, e tenho falado sobre isso desde o domingo passado. Domingo passado, à noite, eu falei sobre a parábola do filho pródigo, falei sobre o Deus pródigo, né? Foi o tema de nossa reflexão. Hoje, pela manhã, eu falei sobre oração sem graça. Mas calma, os que não estavam aqui, não que oração sem graça no sentido que oração que não tem efeito, oração que não vale a pena, não. Sem graça no sentido de oração que não tem como base, como alicerce a graça de Deus, e refletimos hoje pela manhã sobre isso. E hoje eu queria falar sobre o perdão, à luz do tema que está projetado aí diante de nós. Quem sou eu para não perdoar? Você pode repetir comigo, por gentileza? Só para a gente fixar. Quem sou eu para não perdoar? Esse não aí eu fiz, né, pedi a gentileza de destacar, porque é muito comum, talvez você já tenha ouvido falar assim, já ouviu isso ou já até tenha falado assim. Quando alguém vem me pedir desculpa, vem me pedir perdão por alguma coisa que fez contra mim ou fez com alguma pessoa, eu já ouvi assim, pode ser que já tenha dito, ou você já tenha dito a seguinte frase: não, olha, tudo bem, eu te desculpo, mas eu não te perdoo não, porque quem perdoa é Deus. Quem sou eu para perdoar? Já ouviu isso? Eu já ouvi. Às vezes a gente vai pedir desculpa a alguém, vai pedir perdão a alguém, e a pessoa diz, não, tudo bem, eu te desculpo, mas perdão não. Perdão é uma coisa de Deus. Quem sou eu para perdoar? É o que geralmente nós ouvimos e é o geralmente que nós falamos, porque na nossa ideia, a nossa concepção é que o perdão está na categoria de Deus, não está na nossa categoria de meros mortais, de homens e mulheres. Nós desculpamos, nós podemos no máximo desculpar, mas quando se trata do perdão, perdão é já um assunto de Deus. Por isso dizemos assim: quem sou eu para perdoar? E nessa noite eu queria refletir brevemente com todos que aqui estão. Eu queria sugerir o contrário. Eu queria sugerir que a frase não é quem sou eu para perdoar. Eu gostaria de sugerir para todos nós que aqui estamos que a frase, na verdade, é quem sou eu para não perdoar. E esse não é muito importante, para que nós possamos refletir sobre isso e para que eu possa defender essa ideia, esse tema, né, eu gostaria de convidá-la a abrir a sua Bíblia, ou acessar o seu aplicativo, ou ver ali na tela o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 23 ao 35, que é a parábola do credor incompassivo. Em uma dessas minhas vindas aqui, eu citei que uma vez eu li esse texto para o Pedro, comentei com ele, né, depois de um probleminha que ele teve, cadê? Não está aqui não, né? Tá não. Que ele teve lá na igreja, né? Desentendimento lá de coleguinha, já está tudo bem, hoje estavam brincando, jogando bola lá, mas eu estava falando com ele sobre perdão e li esse texto aqui, e disse, né, eu estou querendo pregar nesse texto. E aí surgiu essa oportunidade de pregar nesse texto aqui, o tema, né, do texto, o título do texto é a parábola do credor incompassivo. E a gente vai entender, é um belíssimo texto, é uma história interessante, por si só ela já é muito autoexplicativa. Eu gostaria de fazer algumas considerações e defendendo essa ideia que a grande questão não é quem sou eu para perdoar. A grande pergunta é quem sou eu para não perdoar. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35, diz assim a palavra do Senhor: por isso, esse por isso é interessante, a gente vai ver por quê. Por isso, o reino dos céus,
O reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Vai prestando atenção, por gentileza. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, ajoelhando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, aos carcereiros, numa versão melhor, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Texto interessante, muito profundo. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, porque o versículo 23, que é o início da nossa parábola, ele começa com o por isso. E todas as vezes que um texto bíblico assim que nós vamos ler, né, um parágrafo, começa assim com por isso não pode passar em branco por nós, não pode passar despercebido. Nós temos que entender o que está acontecendo aqui, porque o por isso faz uma ligação com aquilo que foi dito e aquilo que será dito. E o que foi dito antes? Por exemplo, em Mateus mesmo no capítulo 18, Jesus vem tratando, a partir do versículo 15, como se deveria tratar alguém quando esse alguém pecasse contra a gente, fizesse uma coisa que não seria legal. E aí Jesus trata isso do versículo 15 ao versículo 20. Chega no versículo 21, então Pedro, sempre Pedro, que é aquele que sempre toma iniciativa, que é afoito, que quer falar. Então Pedro, aproximando-se, pergunta a Jesus. Jesus estava falando sobre perdão, como se deve tratar alguém que peca, como é que a gente lida com isso? Aí o Pedro diz assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E essa pergunta de Pedro é interessante, porque os rabinos, os mestres lá do Novo Testamento, na época de Jesus, eles diziam que você poderia perdoar até 3 vezes uma pessoa, na 4ª já não tinha mais obrigação de perdoar. Pedro, então, vai além, ele não diz 3, ele não diz 4, ele diz assim, até 7 vezes. E se o número aqui tem realmente um significado importante, 7 é geralmente atribuído na Bíblia como o número da perfeição, do limite máximo. É como se Pedro estivesse dizendo assim, Senhor, 7, quando ele diz assim, até 7 vezes, é uma pergunta, mas é uma pergunta que ele esperava a seguinte resposta de Jesus. Não, Pedro, também não exagera, né? 7 é muito. Então Pedro diz assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Como que dizendo assim, não, ele não vai admitir 7 é demais. Os rabinos dizem 3, então não, 7 é muito. E aí, para a surpresa dele, Jesus responde no versículo 22. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes. Mas Jesus não para aqui, mas até 70 vezes 7. E essa expressão é interessante, porque essa expressão 70 vezes 7, a gente não precisa voltar lá, mas eu vou citar para você entender a relação das coisas. Essa expressão até 70 vezes 7, ela aparece, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, versículo 24. Lá fala de um homem chamado Lameque, que era da descendência de Caim. E Lameque reúne as suas mulheres naquela época, contexto daquela época, e diz assim, ouçam mulheres de Lameque, matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou no meu pé. O negócio era, o Lameque era pavio curto, né? Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque pisou no meu pé. Acerca de Caim se diz
que 7 vezes vai se vingar Caim, vão tomar vingança se alguém fizer alguma coisa contra Caim. Mas de Lameque, ele falando de si mesmo, até 70 vezes 7. Mas lá em Gênesis está falando sobre o quê? Vingança. E aí Jesus pega esse número, traz para esse diálogo com Pedro e para os seus discípulos e diz assim, não, Pedro, não, 7 não. Mas eu te digo assim, 70 vezes 7. É claro que a ideia aqui, algumas versões dizem 77 vezes, 70 vezes 7, não é a gente multiplicar 70 vezes 7, 490, não, a ideia não é essa. Jesus está falando de um coração, de uma disposição ao perdão. De um coração que perdoa. Jesus está orientando os seus discípulos, sim, a vingança. Ele falou lá sobre a vingança, mas eu digo a você, não. Eu vou trazer esse padrão da vingança para o perdão. Esteja com o seu coração disposta a perdoar. É isso que ele está dizendo. Logo em seguida, no versículo 23, ele diz assim, por isso o reino dos céus é semelhante a... Ou seja, eu não falei que você tem que estar com o coração disposto a perdoar, eu não falei que você tem que estar com o seu coração aberto para o perdão, eu não falei isso? Por que eu disse isso? Porque o reino dos céus é assim. E aí ele começa a descrever essa história. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, eu quero mostrar a você como é o ambiente em que Deus é rei. Eu quero mostrar a você como é a vida no reino de Deus. É interessante notar que a pregação de Jesus é essa. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus é esse ambiente onde Deus é rei, onde a sua vontade é feita. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Isso é o reino de Deus. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu vou mostrar a vocês como é o ambiente no reino de Deus. No reino de Deus o ambiente não é da vingança, não é da revanche. No reino de Deus o ambiente é do perdão, é do coração disposto a perdoar. É isso que ele está dizendo aqui. Para exemplificar isso, ele conta a seguinte história. A história de um rei, tem um rei que vai acertar contas, né, com os seus trabalhadores. Esse rei tem um servo. Esse servo devia a ele quanto, hein? 10.000 talentos. E eu queria explicar uma coisa para você. Um talento era equivalente a 6.000 denários. Não disse nada, mas vamos lá. Um denário era o pagamento por um dia de salário de um trabalhador. A pessoa trabalhava, ou de um soldado na infantaria, por exemplo, do exército. A pessoa trabalhava e ganhava, pelo dia de trabalho dele, um denário. Esse servo aqui, ele devia quanto mesmo, hein? 10.000 talentos. Então, se a gente pegar 10.000 talentos e se cada talento corresponde a 6.000 denários, a gente faz uma conta de multiplicar 10.000 por 6.000. E chegamos a quanto? 60 milhões. Tomara que eu esteja certo, porque eu fiz essa continha em casa. Esse negócio que eu falei assim, a gente chega a quanto? Era para ver se alguém soprava para mim, entendeu? Mas ninguém soprou, então eu vou aqui nos 60 milhões. Ele devia 60 milhões de denários, era isso que ele devia. Essa era a dívida dele. Bem, era uma dívida impagável. E aí, então, no versículo 25, ele diz assim, não tendo ele, porém, com que pagar, era uma dívida impagável, ordenou o Senhor que fosse vendido o rei dele, o senhor dele, ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. E aqui tem um detalhe, quando o rei diz que ele fosse vendido, era ser vendido como escravo. Só que tinha um problema, um escravo naquela época, ele valia no máximo, um talento. Um talento vale quanto mesmo? 6.000 denários. Mas, às vezes acontecia de um escravo comum ser vendido muito abaixo disso, 10% desse valor. 10% de 6.000, 600 reais. Além de teologia, a gente tem que estudar matemática. Né? 600 reais, 600 denários, ou 500. Ora, ainda que fosse vendido ele, toda a sua família, mulher, filhos, a dívida seria paga? Não! Era impagável a dívida. Então, o que o servo faz? Versículo 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mentira!
porque a dívida era impagável. Não que ele estava mentindo assim de propósito, mas é porque realmente não tinha como pagar. Era impagável aquela dívida. E aí o Senhor, versículo 27, o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, ou ele mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Queria fazer algumas considerações sobre o perdão, para tentar chegar a essa conclusão, que a pergunta é: quem sou eu para não perdoar? O perdão tem a ver com compaixão. O perdão tem a ver com compaixão. O rei vê aquele servo, está diante de alguém que tem uma dívida impagável. Por mais que ele se vendesse, por mais que ele vendesse toda a família, por mais que ele vendesse todas as suas propriedades, aquela dívida não seria paga. No versículo 27, o Senhor daquele servo, diz o texto, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe toda a dívida. E essa palavra compadecer é interessante, porque compadecer significa padecer com. Padecer é sofrer. O que o rei, nesse momento aqui, que olha, para aquele servo dele e diz assim: olha, eu estou diante de alguém que tem comigo uma dívida impagável, eu tenho duas opções: ou eu mando ele para a prisão, ou eu coloco ele preso lá e acabo com a vida dele, ele não tem mais futuro pela frente, ou então eu vou olhar para ele, vou olhar para a dor dele e a partir de agora, a dor dele se tornou a minha. O sofrimento dele se tornou o meu. As necessidades dele agora são as minhas. O problema que a família dele está enfrentando por causa dessa dívida passou a ser o meu problema. É isso que é compadecer. É sofrer com, estou sofrendo junto. E nós só conseguimos trilhar esse caminho do perdão, nós só conseguimos pensar e refletir acerca do perdão, nós só conseguimos viver o perdão na nossa vida se esse ingrediente da compaixão estiver presente em nossa vida. Quando nós aprendermos a cada dia olhar para o sofrimento do outro, para a dor do outro, para o problema do outro, para o pecado do outro e assumir aquilo como se nosso fosse. E aí você pergunta: mas Denilson, como é que é isso? Como é que isso funciona? Por uma razão muito simples. Todos nós somos pecadores. Todos nós dependemos da graça do Senhor. E quando eu olho para o outro que me ofendeu, que me feriu, e penso assim: bem, o sofrimento dele, o erro dele, a dor dele poderia ser o meu, poderia ser a minha. Isso é compaixão. Isso é assumir a dor do outro. Isso é assumir o erro do outro. Isso acontece no nosso dia a dia, quando nós educamos nossos filhos, nos nossos relacionamentos. Por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos, como muitos aqui sabem. E meu filho, com licença. E como todo garoto de 10 anos, uma criança tem lá a pronta. E eu me lembro que minha mãe, às vezes, nas conversas que eu tinha com ela me contava também das coisas que eu fazia. Eu nunca fui muito peralta, mas, claro, alguma coisa se faz. E aí ela contava que, por exemplo, eu pegava um lençol, amarrava nas minhas costas, dizia que era o super-homem, subia no muro e dizia que ia pular do muro porque eu era o Superman. E ela ficava desesperada: não, meu filho não pula, aquela coisa toda. Eu tenho um filho de 10 anos. Se o meu filho pegar um lençol, subir no muro e quiser pular do muro, claro que eu vou repreendê-lo, claro que eu vou corrigi-lo, claro que eu vou ensiná-lo. Mas a mão, a forma como a mão, não que eu necessariamente vai bater, é só um exemplo, como a mão vai lidar com ele, vai pesar sobre ele, o peso dessa mão vai partir do seguinte princípio: Denilson, você nunca fez isso. Você foi perfeito. Como é que pode uma criança fazer um negócio desse? Crianças não fazem isso porque você nunca fez. Se eu tiver essa consciência, a minha mão vai ser mais pesada. Agora, se eu tiver a seguinte consciência: Denilson, lembra? Sua mãe te contava que você subia no muro e dizia que ia pular? Lembra disso? Ah, me lembro. Então a mão vai ser muito mais leve. Porque a peraltice do Pedro, o erro do Pedro, também foi o meu. Talvez venha uma pergunta: mas Denilson, o rei aqui não pode simbolizar Deus? Sim, mas Deus não fez peraltice, não fez coisa errada. Ele não, mas é por isso que ele mandou o seu filho para assumir as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que ele vem em forma humana, vive com a gente e toma as nossas dores. Compaixão.
É quando eu olho para o outro e digo assim, não, essa dor aí, bem que podia ser o meu, essa dívida aí, eu também podia estar com essa dívida aí. A maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas, ela pode ser mais misericordiosa ou ela pode ser cruel. Ela será cruel, ela será julgadora, ela será com o dedo no rosto da pessoa quando nós pensarmos que o erro do outro não é o nosso. Vocês lembram de Davi, gente? Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aí Davi está lá, andando no terraço, tal, veio de estar lendo um livro, né? Estava andando no terraço à toa, e aí viu lá a Batseba tomando banho, e chamou-a, e teve uma relação com ela, só que era ela casada com Urias. E aí ele faz um trama, parece até série da Netflix, né? Faz um enredo todo, ele vai lá, chama Urias, e o plano de Davi é, vou chamar ele está vindo da guerra para que ele possa ir para casa e dar uns vinhos, dar um negócio lá para o Urias, né? E aí para ele ficar ligadinho, ir para casa e ter relações com a sua esposa, e aí, porque ela disse que estava grávida, né? Grávida de Davi, e o filho seria de quem? De Urias. E aí então, ele diz, não, olha só, né, que homem honesto, não vou para minha casa, não, eu vim da guerra, o meu povo lá, meus irmãos estão na guerra, eu vou fazer isso? De maneira nenhuma eu vou fazer isso. E aí Davi, não satisfeito, né, depois dessa trama, ele manda uma carta, manda Urias de volta para a guerra, manda uma carta para o general da guerra, Joabe, e diz assim, ó, coloca ele na frente da batalha, naquele ponto em que a batalha estiver mais feroz. Joabe faz isso, era a ordem do rei, Urias morre, e aí Davi se vê livre, leve, solto, para viver o seu romance com Batseba, e viveram felizes para sempre. Não, mais ou menos. Porque aí Davi está vivendo a sua vidinha lá, tranquilo, né? Tranquila, né? Está grávida, beleza, tudo certinho. Aí vem o profeta Natã e diz assim, olha, Davi, eu queria contar uma historinha para você. Havia um homem que tinha um gado, muitas ovelhas. E tinha um homem que só tinha uma única cordeirinha. E esse homem que tinha várias ovelhas, ele, ao invés de pegar das suas ovelhas para sacrificar, enfim, das suas ovelhas, ele foi lá na casa daquele homem e pegou a única cordeirinha que esse homem tinha. Aí o Davi, isso é interessante demais, né, gente? É assim conosco. O Davi fica enfurecido, ele diz, não, com licença, não, que isso? Que crápula! Que homem mais imoral, que ele seja morto e que seja devolvido 4 vezes mais. Aí o Natã está ouvindo aquilo tudo, né? Parece eu também. Como é que pode esses políticos se envergonham, está corrompendo tudo isso? E Deus está dizendo assim, mas você só nega no imposto de renda. Mas deixa eu falar, né? Deus também está me dizendo as coisas, e Davi fica enfurecido. E aí Natã calmamente diz assim, este homem és tu. É você. Aí o Davi, aí a ficha cai, ele diz, sou eu. Aí ele vai dizer o Salmo 51, né? Em pecado me concebeu minha mãe, purifica, me lava-me. Aí já aquela coisa toda de rei, já baixa a bola. Baixa a bola. Mas não é assim conosco também? Quando a gente ouve do pecador, como é que pode aquele fulano dizer, fez isso, Denilson fez, meu Deus, não é possível, que miserável. Aí a gente, não, mas você também faz isso aqui. Aí aquela fúria toda que a gente está, a gente fica pequenininho, porque o erro do outro também é o nosso. Esse é o caminho da compaixão. Uma comunidade que se enxerga como pecadora, como dependente da graça de Deus, como entende que é remida e lavada pelo sangue do Cordeiro, entende que nós não estamos aqui numa corrida de 100 metros para ver quem chega na frente, entende que todos nós aqui estamos numa maratona e que se um está caindo, a gente vai lá, ao invés de deixar ele lá para ganhar, a gente vai lá e pega ele. Quando a gente começa a entender isso, a gente cria um ambiente de perdão, de reconciliação, de abraço, compaixão. Agora, o perdão tem um lado difícil, sabe qual é? É que o perdão tem um custo. Ele tem um custo, gente. O perdão, tem um custo. Porque o texto do versículo 27 diz que o rei, ele perdoou parte da dívida. 10% da dívida. 50% da dívida. Não. Ele perdoou toda a dívida. Agora tem uma novidade. Perdoar a dívida não significa dizer que a dívida deixou de existir. Ela não deixou de existir, a dívida estava lá.
A dívida era uma realidade. O perdão da dívida não custa nada para o devedor. Acabou, estou sem dívida. Mas a dívida é perdoada às custas de alguém, do rei, que ficou com prejuízo de 10 mil talentos, que correspondem a 60 milhões de denários. Ele ficou com essa dívida, porque o perdão tem um custo. E isso aponta para Cristo. Nós somos perdoados em Cristo Jesus, mas isso custou a vida dele. Sobre nós não foi derramado o cálice da ira de Deus, foi derramado o cálice da graça, da alegria de Deus sobre nós, mas isso custou a vida dele, sobre ele foi derramado a ira de Deus. Isso custou. E o perdão tem um custo. E o principal custo que eu vejo do perdão é o custo de renunciar à revanche, à vingança. Lembram-se de José? José era o maioral na época do reino do Egito. Acima dele só estava quem? Faraó. José foi traído pelos irmãos, foi vendido, passou anos na prisão. Quando ele pensou que ia sair, o carcereiro lá não se lembrou dele e deixou ele mais tempo lá. E José encontra-se novamente com seus irmãos. E ele agora é o rei, ele não é mais aquele garotinho mimado, porque José era mimado, tá? Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, papai me deu uma túnica. Ele também criou problema. Não é a gente ver assim, as pessoas na Bíblia e acha que é tudo perfeito. Também ele criou problema e a história de José é interessante. É aquele garoto mimado que foi sendo moldado, foi sendo trabalhado e passou aquele tempo todo naqueles problemas todos, foi condenado injustamente de assédio quando ele não fez nada com a esposa de Potifar. E agora ele é rei, ele é o príncipe, ele está abaixo apenas de Faraó. E aí então ele está com a faca e o queijo na mão. Os seus irmãos estão diante dele e José tem que lidar com aquilo que nós temos que lidar quase todo dia. O que eu faço agora? Eu me vingo? Eu me aproveito dessa situação? Ou eu pago o preço de não me vingar? De não pagar na mesma moeda? De não pagar o mal com o mal? É esse o preço que eu vou pagar. Para o quê? Porque José pensou, a alegria de ter o abraço dos meus irmãos, dos meus pais de volta, é superior ao meu desejo de me vingar deles, dos meus irmãos. Mas é o preço que ele paga. Teve que ser curada aquela alma, teve que ser trabalhada para que ele pudesse receber novamente os seus irmãos. O perdão tem um custo. É o custo da gente renunciar ao desejo de pisar no pé daquele que nos pisou. Esse é o preço que a gente paga para poder viver a liberdade que o perdão traz em nossa vida. O perdão tem um custo, eu não quero mentir para ninguém aqui. Mas a grande questão é, esse custo vale a pena porque o perdão abre portas, porque o perdão faz a gente ter a possibilidade de viver de novo. Se o rei prendesse aquele homem, gente, ele estava decretando uma sentença de morte antecipada para aquele homem, porque ele ia ficar naquela prisão de maneira perpétua, ele nunca teria condições de pagar aquela dívida. Se o rei prendesse aquele homem, o rei estaria dizendo assim, a sua vida acabou. Você não tem mais futuro, não precisa ter mais sonhos, projetos, alvos na vida, metas, nada, acabou. O rei estava dando àquele homem a possibilidade de reviver, de ter uma nova perspectiva de vida, de viver agora sem dívida, de reconstruir a sua família, a sua casa, sem dívida, sem dor de cabeça, sem noites mal dormidas. Ele estava dando àquele homem possibilidade, estava abrindo a porta para ele dar vida novamente. E quando nós nos damos a bênção do perdão, nós estamos abrindo possibilidades para o outro a quem perdoamos e para nós também. Porque, como já diz um provérbio, eu acredito ser chinês, aquele que persegue a vingança deveria cavar 2 covas. Para o outro, que ele está perseguindo, para se vingar, mas para si mesmo. Mas o perdão tem esse custo. Ele tem o custo da gente renunciar a isso. E agora, olha só que coisa interessante. O homem é perdoado, né? Toda a dívida perdoada, vida nova, sem dívidas, nome ficou limpo na praça, né? Pode fazer crédito novamente, o cartão está liberado, está tudo lindo e maravilhoso, tudo certo. Aí esse servo, ele tem um conservo, um servo dele. E aí, vamos acompanhar comigo aqui, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, aquele que teve a dívida perdoada, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia... Quanto ele devia aí, gente?
100 denários. Opa, 100 denários. O servo devia quanto mesmo, hein? 60 milhões. Jesus, é muito legal isso aqui, gente, é muito legal. Eu, se eu fosse você, eu leria a Bíblia, é muito legal. 60 milhões de denários. E esse aqui deve 100. Né? 100 para aquele que devia 60 milhões. Aí vamos lá, versículo 29. Versículo 28 ainda. E agarrando-o, né, o sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Versículo 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava o mesmo, ele está fazendo o mesmo que aquele servo tinha feito com o rei. Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, esse entretanto aqui complicou. Ele, entretanto, não quis, antes, indo se lançou na prisão até que saldasse toda a dívida. E aqui tem um problema. Lembra que eu falei que um escravo ele poderia ser vendido por, no máximo, 1 talento e corresponderia a 6.000 denários, e que escravos mais comuns, às vezes, eram vendidos por 10% disso, 600 denários ou 500 denários? Quanto esse servo aqui dele devia para ele? 100. E ele está dizendo assim, não, ó, vou vender você, eu vou te prender até que você pague toda a dívida. Está errado, porque ele não poderia vender ele por um preço maior da dívida que aquele homem possuía com ele. Tal era a sua injustiça, tal era a sua maldade. E aí então, os amigos desse servo vão ao rei e contam, e relatam, e a palavra aqui é de contar detalhadamente o que havia acontecido. Versículo 31, vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Versículo 32, então o senhor, chamando-o, lhe disse, o rei ouve aquela história de um homem que teve uma dívida de 60 milhões perdoada e não conseguiu perdoar uma dívida de 100. O rei ouve aquilo, fica indignado, ele chama o servo e diz assim, qual é o adjetivo que ele qualifica o servo? Servo malvado. E aqui tem um detalhe interessante. Servo malvado. Perdoar é manifestar a graça de Deus. Quando o rei diz servo malvado, quando o rei qualifica aquele servo como mal, o que o rei, em outras palavras, está dizendo é, eu agi com você com bondade, eu agi com você com benignidade, eu fui misericordioso, compassivo com você, consequentemente, você deveria ter, você que viveu essa minha bondade, essa minha compaixão, essa minha misericórdia, consequentemente, o que eu esperava de você é que você permitisse que isso fluísse através de você. O que eu esperava de você, você que recebeu a bondade está aí, eu fui bondoso com você, o mínimo que eu esperava é que você também agisse com a mesma bondade que você recebeu. Eu depositei bondade em você, só que ao invés de bondade, foi encontrado o quê? Maldade. É isso que o rei está dizendo. Você não entendeu que você recebeu um ato de generosidade, de bondade, e o mínimo que eu esperava de você é que essa generosidade e bondade fluísse a partir de você. Saísse de você e atingisse outros. Essa bondade ficou só em você, então você não entendeu nada. E aí essa lição preciosa que no perdão nós temos a possibilidade de dizer que a graça de Deus é real em nossa vida. Quando nós perdoamos, nós estamos dizendo assim, olha, esse perdão é reflexo da bondade de Deus na minha vida. Esse perdão é reflexo da misericórdia de Deus na minha vida. Esse perdão é reflexo do amor de Deus que foi derramado sobre a minha vida. Então, ao perdoar, eu estou dando a mim mesmo e ao outro a oportunidade de conhecer essa graça de Deus que foi derramada sobre a minha vida. Porque todas as vezes que nós perdoamos, nós estamos manifestando a graça de Deus que foi derramada sobre a nossa vida. A graça de Deus foi derramada sobre ele porque ele tinha uma dívida infinitamente maior. E mesmo tendo uma dívida infinitamente maior, ele não consegue perdoar uma dívida irrisória, tão pequena daquele servo dele. 60 milhões, gente, para 100. Ele não é capaz de entender isso, sabe por quê? Porque ele não foi inundado pela bondade. A bondade chegou nele, mas ele criou um bloqueio e não permitiu que a bondade entrasse.
Todas as vezes que nós lidamos com o perdão, que nós criamos esse ambiente de perdão, a gente está permitindo que a bondade inunde o nosso coração e faça parte da nossa vida. Agora, todas as vezes, o contrário também é verdadeiro, que a gente bloqueia isso, a gente está dando mais lugar à maldade, à malignidade do que à bondade. É essa a escolha que nós fazemos. O que vai ter lugar na nossa vida? Vai ter lugar a bondade, a misericórdia do Senhor, e vamos transmitir isso, isso vai fluir através de nós, ou nós vamos dar lugar à malignidade e à maldade? Interessante que o rei então fica indignado e diz assim, olha, versículo 32, então o seu senhor chamando disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Aí ele vai dizer no versículo 33, não devias tu, olha, isso aqui é interessante, não devias tu igualmente, ou seja, já que eu perdoei aquela dívida toda, você não deveria agir da mesma forma? Esse é o argumento do rei. Compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Você não poderia ter agido com compaixão com a vida dele? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos... Aqui, verdugos é uma tradução, né, mais antiga, mas aos carcereiros, aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Isso é uma parábola. Ele foi levado para a prisão até que ele pudesse pagar toda a dívida. Só que a dívida dele era impagável. Ele vai para a prisão. Ele tinha sido liberto por causa da misericórdia e da graça do Senhor. E agora ele vai para a prisão, ele vai ser preso e vai ficar lá para sempre, porque ele não permitiu que a graça fluísse através da vida dele, perdoando aquelas pessoas. Todas as vezes que nós bloqueamos o perdão, nós também estamos entrando numa prisão. Todas as vezes que nós damos lugar apenas à amargura, ao rancor, ao ódio, nós estamos entrando numa prisão. A amargura, o ódio, o rancor, o ressentimento são prisões. Eu não digo isso, eu falo assim desse jeito mais empolgado, mas de maneira nenhuma eu estou aqui na posição, eu não estou dando lição de moral para ninguém, eu quero deixar muito bem claro. Eu estou aqui refletindo um texto e dizendo que essa dificuldade é a dificuldade que eu vivo, tá? A gente está junto nessa. Quero deixar isso muito bem claro. Eu sou igualmente pecador. Sou pastor, mas sou gente como a gente. Igualmente pecador. Essa é uma luta minha. E acredito que seja uma luta nossa. Mas na nossa vida nós temos sempre que decidir se nós vamos querer entrar na prisão do ressentimento, da amargura ou do ódio, ou se nós vamos querer sair da prisão e sermos libertos. A ira, o rancor, o ressentimento não faz mal apenas para aquele que é objeto da nossa ira, do rancor e do ressentimento. Faz mal primeiro para nós. Traz doenças. Eu já conversei com gente que, amargurada pela vida, pelas coisas que aconteceu na vida, até depois que essas coisas passaram na sua vida adulta, ficavam remoendo aquilo, porque não conseguiram se libertar daquilo que a vida fez com ele ou com ela. Eu sei, gente, é um campo delicado esse campo que eu estou trilhando com vocês, é um campo minado, é difícil, eu sei, é muito complicado, mas eu, em nome de Jesus, eu me coloco diante desse texto aqui realmente de joelhos, pedindo ao Senhor que Ele limpe o meu próprio coração e me ajude a me libertar. E essa libertação do ódio, do rancor, da amargura, do ressentimento, ele vem por meio do perdão. Há alguns domingos atrás, né, um domingo atrás, eu disse aqui que a vingança é como uma escada rolante, né? Qual é o fim da escada rolante? Aquele degrau lá, ele vai passar de novo, vai passando. Quem dá o fim na escada rolante? Somos nós. E quando é que nós damos o fim nela? Quando destruímos? Não. Quando nós saímos dela, pulamos dela, saímos dela. Imaginemos que a escada rolante seja a vingança, a revanche, o ódio, a amargura, o ressentimento. Só há maneira de pular dela, sair dela. E esse pulo, essa saída, se chama perdão. Perdão. Eu sei que isso é um assunto delicado. Uma vez eu vi um filme, às vezes a gente passa o nosso tempo vendo besteira, né? Uma vez eu vi um filme chamado, olha o nome do filme, me perdoem, eu vi, vou confessar, Chamas da Vingança. Chamas da Vingança. E aí é porque o ator é um ator que eu gosto e acabei vendo. E aí, né, o filme fala da história de um cara que, resumidamente, vai se vingar de todo mundo, né, e vai matando todo mundo. E chega uma parte que alguém tenta
desaconselhá-lo a fazer aquilo, tudo, e fala para ele acerca do perdão. Ele diz assim: bem, o perdão é um assunto entre Deus e o homem. A minha missão é facilitar esse encontro. Ele vai lá e mata geral, entenderam? Então, assim, o perdão é um assunto entre Deus e o homem. A minha missão é facilitar esse encontro. Ele não entendeu isso, a questão do perdão. E aí, gente, eu queria defender com você, e eu falei todo esse tempo para resumir isso em apenas uma frase. A grande pergunta não é quem sou eu para perdoar, como se eu não tivesse condições de perdoar. A grande pergunta é quem sou eu para não perdoar. Porque nós somos os que devíamos 60 milhões de denários ou 100 denários, hein? 60. O que eu quero dizer é que a nossa dívida diante de Deus é infinitamente maior do que qualquer dívida que você tenha para comigo. Logo, se a minha dívida tão maior foi perdoada, a pergunta não é quem sou eu para perdoar. A pergunta só pode ser: quem sou eu? Quem sou eu para não perdoar? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Amém? Permitam-me orar. Senhor nosso Deus, traz essa palavra ao nosso coração, Senhor. Às vezes nós vivemos tão ressentidos, amargurados com a vida que tivemos, com as coisas pelas quais passamos, com o desafeto, com o pai, com a mãe, com o filho, com uma filha, com o parente, com o irmão, com uma irmã, com alguém da igreja, com o vizinho, com um colega de trabalho. Ó Senhor, limpa o nosso coração. Ninguém está aqui dizendo que isso é fácil. Pelo contrário, nós estamos de joelhos diante de Ti, dependentes da Tua graça. E, na verdade, é isso que nós queremos, que a Tua graça seja tão real em nossa vida, para que nós possamos dizer assim: olha, a prova de que eu fui perdoado em Cristo Jesus é que eu também posso perdoar. É que o perdão também faz parte da minha vida e da minha existência. Essa é a prova maior de que a graça de Deus um dia me alcançou. Ajuda-nos a viver isso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé, vamos cantar sobre a maravilhosa graça de Jesus enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor. Maravilhosa graça de meu Senhor, como poder cantar, como te começar, ela me dá certeza, eu vivo com firmeza, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer a Deus. Maravilhosa graça, faz vida plena, por Cristo perdoado, boa nação real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O
Nós vamos agora nesse momento também participar da celebração da ceia do Senhor, que é esse momento que nós trazemos ao nosso coração, à nossa memória, o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Eu queria pedir a gentileza da sua atenção por mais alguns minutos apenas, mais alguns instantes. Não vou pregar tudo de novo, mas eu gostaria de destacar algumas coisas. Rotineiramente nós lemos o texto de Mateus, capítulo 26, né? Quando comiam, tomavam pão, etc. Nós vamos chegar a ele. Mas antes eu gostaria de ler um outro texto com você, rapidamente. Pedir mais um pouquinho da sua atenção. Que é em Gênesis, eu peço que você abra a sua Bíblia lá, por favor. Gênesis. Se quiser até ficar aqui, eu acho que não sei se vou falar um pouquinho, se acharem melhor, pode ficar. Gênesis capítulo 15, por favor. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor, depois vamos ligá-lo com Mateus 26. O que está acontecendo em Gênesis capítulo 15? Nós vamos ler a partir do versículo 9. Abraão, né? Sabe de Abraão? Deus disse a Abraão no capítulo 12: sai da tua terra, da tua parentela para a casa para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Só que Abraão ainda não tinha filhos, né? Ele era esposo de Sara, Sara era estéril, não podia ter filhos, e aí então não vê as coisas acontecendo. Mas chega no capítulo 15, abre por favor a sua Bíblia, ele vai perguntar assim, no versículo, a partir do versículo 8, respondeu-lhe Abraão, ou Abraão aqui, Gênesis capítulo 15, versículo 8, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ou seja, como eu vou saber que eu vou possuir essa terra que o Senhor disse que eu vou possuir? Abraão está em crise, porque as coisas não estão acontecendo, ele não tem filhos, não é pai de uma grande nação, então ele pergunta a Deus, como é que eu vou possuir essa terra? Como é que isso vai acontecer? Aí no versículo 9, Deus diz assim, aí tem um ritual interessante, por isso eu preciso muito da sua atenção, porque esse texto é preciosíssimo. Toma uma novilha, essa é a resposta de Deus, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, parte pelo meio os animais e põe em ordem as metades, uma defronte das outras. Só que ele não partiu as aves. O que está acontecendo aqui? Eu sei, você pode ver isso aqui, negócio de estranho, partir animal e tal, mas está falando de uma cultura muito antiga. Então, naquele tempo, qual era o costume? Quando eu firmava uma aliança com você, um dos costumes era o seguinte: pegar os animais, dividi-los ao meio, colocar cada parte de frente à outra, como diz aqui o texto de Gênesis, e aí eu e você, que estávamos firmando um pacto, uma aliança,
nós deveríamos passar entre esses animais. Imagine a cena, os animais cortados ao meio, cada um de um lado, é claro, o sangue escorrendo, obviamente. Eu e você, que estamos firmando um acordo, um pacto, uma aliança, deveríamos passar por entre esses animais, como que dizendo assim: que aconteça comigo ou com qualquer um destes, o mesmo que aconteceu com esses animais, caso um de nós descumpra a aliança. Era assim que se fazia na terra da Mesopotâmia, nos povos antigos. Entenderam? Então, Deus diz a Abraão: coloca um animal em frente ao outro, esse era o costume, e aí Abraão faz isso. Ele cai no sono, nada acontece, ele está enxotando as aves que estão, claro, se tem aqueles animais sangrando ali, as aves estão voando, estão querendo comer aquilo, ele está enxotando aquelas aves, e aí então nada acontece. Ele cai no sono até que de repente há trevas, há terremotos, uma coisa extraordinária, e aí Deus passa através de uma tocha, através de um fogo, no meio daqueles animais e consome tudo aquilo. O que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, você não me perguntou quando é que as promessas de pacto que eu fiz com você vai acontecer? A minha resposta é: eu passei por entre os animais. Abraão não passou, só Deus. O que Deus estava dizendo para Abraão é: olha, pode confiar, Abraão, eu prometi, eu vou cumprir o pacto que eu fiz com você. Aconteça comigo o que aconteceu com essas aves, caso eu não cumpra. Guarda isso. Aí agora a gente vai para Mateus capítulo 26. Isso é extraordinário. Em Mateus 26, Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. E lá, celebrando a Páscoa, ele institui a ceia. E o que Jesus faz? Ele pega um pão. Oh Deus, isso é maravilhoso. O que ele faz com o pão? Parte no meio. Parte no meio. Lembra lá dos animais? Ele parte o pão no meio, como que dizendo assim. E esse pão é o que mesmo aí? O corpo de Cristo. Como que dizendo assim: eu também estou firmando uma nova aliança com vocês. E nessa aliança, não são as aves que são partidas, os animais que são partidos, é o meu próprio corpo que serei partido. E nessa aliança, vocês também não vão passar por entre os animais. Eu é que vou passar. Eu é que vou até a cruz. Após dizer isso, Jesus pega o pão, pega o cálice e diz assim: esse é o cálice do que mesmo, hein? Da nova aliança que eu estou firmando com vocês. Aí vem a pergunta que não quer calar: se tem uma nova aliança, é porque havia uma antiga. E quando Jesus fala, esse é o pacto da nova aliança, esse é o sangue da nova aliança, ele está fazendo uma referência provável a Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34. E o que diz Jeremias capítulo 31, do versículo 31 a 34? Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como a aliança que fiz com os seus pais, com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, e eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter me desposado com eles. É a linguagem que o texto usa. Daqui a alguns dias, diz o texto de Jeremias no capítulo 31, versículo 33, essa aliança que eu vou firmar com vocês, essa nova aliança, na sua mente, na mente do meu povo, eu vou imprimir as minhas leis. E também no coração de vocês eu vou escrever as minhas leis. Ninguém mais vai precisar dizer assim: obedeça ao Senhor, porque todos me conhecerão. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Amém, meus irmãos? Amém. Jesus está pegando o cálice e diz assim: essa é a aliança que eu falei, que estou firmando com vocês. A antiga aliança era escrita, eram os mandamentos em tábuas de pedra, algo externo a vocês. Na nova aliança não. As minhas leis estarão escritos, gravados na mente e no coração de vocês. Agora eu vou habitar em vocês.
é uma nova relação. E Jesus assume esse compromisso sozinho. Ele é o pão partido que vai à cruz sozinho. Eu não fui, nem você, mas ele foi. Essa é a aliança que Deus firmou conosco. É com essa aliança em nosso coração, em nossa mente, que eu convido a participar da ceia do Senhor. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26, que Jesus estava reunido com os seus discípulos, naquele lugar, participando daquele momento da ceia. E aí no versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, o abençoou, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Em memória do corpo de Jesus, partido por nós, para perdão dos nossos pecados, comamos o pão. A seguir, Jesus toma um cálice e, tendo dado graças, dá aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Em memória do sangue de Jesus derramado na cruz, para nos redimir, para lavar os nossos pecados, bebamos o vinho. Senhor nosso Deus, obrigado porque podemos trazer à nossa memória, mais uma vez, o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Alguém que toma o nosso lugar, que assume o pacto sozinho, que vai à cruz sozinho, que diz claramente que não vai se apegar ao poder, que não vai ser egoísta, apesar das tentações que sofreu. Se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Não, eu não vou transformar pedras em pães. Eu não vou usar o meu poder em benefício próprio, porque se assim fizer, eu não terei condições de morrer a favor dele. É por isso, Senhor, que quando zombam de ti, dizem para ti que quando estavas na cruz, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Quem disse isso estava certo. Não poderias salvar os outros e a si mesmo ao mesmo tempo. Tiveste que escolher entre salvar os outros ou salvar a si mesmo. E por causa do teu amor e da tua graça, escolheste salvar os outros, a nós, e por isso morreste em nosso lugar. É isso que nós celebramos. E é isso que nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos encerrar esse momento em pé aí no seu lugar. É uma canção que nos remete à comunhão. Não podemos ainda nos dar as mãos ainda. Mas se você está aí com alguém da sua família, do seu lar, cante essa canção de mãos dadas, porque é o preço pago por Jesus do Calvário, que nos une como família espiritual, como igreja de Cristo. Deixe o sangue do Senhor Jesus ser desperdido sobre nós nessa noite. Eu fosse
pensava em nos via redimidos por seu sangue. Assim o Senhor nos vê, lutando bom combate do Senhor. Seguir sempre lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. Espírito Santo, igreja, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. As trevas que vivem e nos devem separar, com os nossos olhos em Cristo. Celebre a comunhão do corpo de Cristo. Andaremos unidos, amém, irmãos? A treva é militar, mas nós vamos unidos pelo sangue de Cristo continuar a marchar adiante e avante até sermos igreja triunfante do Senhor. Aleluia, porque Ele vai voltar para nos buscar, amém? E vamos viver eternamente com Ele. Glórias a Deus. O culto está terminando e nem dá vontade de ir embora, né, irmãos? Presença linda do Senhor entre nós, tratando conosco desde o início. Mas terça-feira você pode se reunir conosco de forma online nas nossas salas, na nossa sala de oração. Procure-nos, podemos enviar o link para você, acesse o link para que a gente possa estar junto orando terça-feira às 20 horas. Quarta-feira você pode retornar ao templo às 19h30. Palavra, estudo da palavra, oração, estaremos juntos aqui. Que Deus dê a você uma semana abençoada. Nós vamos receber a bênção através do nosso pastor candidato. Quarta-feira, o pastor Isaías estará conosco. No próximo domingo, a gente continua o processo com um outro pastor tratando conosco. E nós, desde já agradecemos a vida do pastor Denilson, esses 15 dias aí conosco. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, seu ministério. Que o Senhor nos responda a nós e a vocês a vontade soberana dele sobre nós. Antes de orar também, eu, em nome da minha família, da Marta e Pedro, nós gostaríamos de agradecer o prazer, o privilégio de poder estar na Igreja do Senhor. A Igreja de Cristo é algo muito especial, gente. O que aconteceu na Igreja de Cristo é um milagre. Nós, pessoas pecadoras, com nossas debilidades, podemos falar com o Senhor, podemos falar com Deus, podemos estar em pé diante dele por causa de sua graça. A igreja é algo maravilhoso. Eu agradeço muito o privilégio de poder ter tido a atenção de todos aqui nesse tempo que eu passei aqui. Muito obrigado. Desejo sinceramente que o Senhor fale ao coração de todos e que todos nós possamos entender, discernir com clareza a vontade dele para a igreja do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o teu amor que é tão belo, que a graça de Jesus que nos restaura, nos reconstrói, nos refaz, nos perdoa, e que a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, espalhados para a honra e glória do teu nome. Amém? Amém. Meu irmão e minha irmã, eu desejo que você tenha uma excelente semana. Eu desejo que Deus conceda a você sabedoria, discernimento para tomar as melhores decisões, para fazer as melhores escolhas.
Eu desejo que Deus conceda serenidade ao seu coração. Eu desejo que Deus conceda paz, para que você tenha paz com Deus, paz com seus semelhantes, paz consigo mesmo. Que Deus a todos abençoe. Vamos encerrar com o refrão dessa canção que acabamos de cantar. Você vá com a bênção do Senhor. E na força do Espírito Santo, nós clamamos aqui. E pagaremos o preço de sermos nosso coração do Senhor. E por isso as trevas se vivem, e nos querem separar. Com nossos olhos em Cristo, por aqui. Seja abraçado pelo Espírito Santo, uma semana querida vai estar.